Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal A Ótica do Dinheiro e hoje eu vou explicar para você como é que faz para ter R$ 5.000 de renda todos os meses investindo em fundos imobiliários. Quanto você precisa investir e que cálculo você tem que fazer para descobrir isso. Bom, antes de começar, eu já quero pedir para você deixar o seu gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, é claro, ativar o sininho das notificações para que você receba sempre os nossos vídeos em primeira mão assim que eles subirem para o YouTube. Bom, então vamos lá, vamos descobrir como é que a gente calcula esse retorno e quanto a gente precisa investir em fundos imobiliários. Eu vou explicar isso de uma maneira bem didática e prática, mas para isso eu preciso que você assista o vídeo até o final. E se por acaso você não sabe como funcionam os investimentos em fundos imobiliários, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso, explico o investimento em fundos imobiliários. Eu vou deixar ele aqui e também o link aqui na descrição, então caso você não saiba, assista esse vídeo que lá eu explico exatamente esse tipo de investimento. E para você entender o cálculo que eu vou utilizar aqui, você precisa entender primeiro que todo fundo imobiliário paga um rendimento mensal e existe um indicador que mostra exatamente o cálculo desse rendimento pago pelo fundo, que é o yield dividido pelo valor da cota, que acaba mostrando quanto percentualmente esse fundo paga para você todos os meses, de acordo com o que você investiu. Só que cabe atentar aqui para o seguinte: quando a gente olha só para o yield do fundo, se a gente for pesquisar em sites como Funds Explorer, ele vai nos apresentar lá o dividendo ou o yield atual desses fundos, ou seja, é o preço da cota atual proporcional ao que ele está pagando que vai dar o resultado do percentual do yield. Porém, se você já investe em fundos imobiliários e vem investindo durante um tempo, não é exatamente esse o cálculo que você tem que fazer. Você tem que fazer o cálculo do yield on cost. Ou seja, o valor de parâmetro aqui, valor da cota parâmetro para a gente descobrir o percentual que ele está pagando, é o preço médio que você pagou pelas cotas. Ou seja, se você tem o hábito de aportar todos os meses, você precisa descobrir qual é o seu preço médio, ver quanto que o fundo está pagando de rendimentos para chegar exatamente no resultado que nos interessa, que é o yield on cost. Bom, dito isso, eu vou aqui abrir pela primeira vez a minha carteira de fundos imobiliários. Então, novamente, isso tem que merecer um like aqui no vídeo. Eu não fiz isso até hoje, então se você está vendo isso agora, você é um privilegiado. Faça bom uso dessa informação, lembrando aqui, é claro, que isso não é uma recomendação de compra. Eu só estou abrindo aqui os ativos que eu tenho na minha carteira para te ajudar a entender esse cálculo e abrindo exatamente os percentuais de preço médio que me levam a ter um percentual X aqui, um yield on cost da minha carteira. E é ela que eu vou expor para usar como parâmetro. Eu já invisto em fundos imobiliários há algum tempo e esse aqui é o resultado que o meu preço médio me traz de rendimentos todos os meses. Então vamos lá, os fundos que eu tenho aqui são GGRC11, no qual eu tenho 0,84% de yield on cost, o MFI11, que está pagando 0,86%, o VRTA11, que está pagando na minha carteira 0,64%, o HGCR11, que está pagando 0,55%, o meu yield on cost do VISC11 é 0,56%, do KNRI é 0,5%, do FIB11 é 0,62%, do RBED11 é 0,62%, do HGLG é 0,57%, do ALZR11 é 0,61%, do VGIR11 é 0,63% e do BCFF11 é 0,64%. Isso me leva a uma média aqui de yield on cost da minha carteira, utilizando para simplificar como regra que eu tenho exatamente o mesmo valor em todos esses fundos imobiliários, de 0,64% de yield on cost. Esse é o total do yield da minha carteira atual, o que ela vem pagando mensalmente. Isso quer dizer que para eu ter uma renda de R$5.000 todos os meses, oriunda dos meus fundos imobiliários, dessa distribuição igualitária de toda a minha carteira de fundos, entre todos esses que eu citei, eu preciso fazer o seguinte cálculo: 5.000, que é a renda que eu quero ter oriunda desses fundos imobiliários, dividido por 0,64%
que é o que a minha carteira de fundos imobiliários paga percentualmente de acordo com essa distribuição que eu falei. O resultado aqui é 781.250. Esse é o exato valor que eu preciso ter na minha carteira de investimentos, investido nos meus fundos imobiliários, para poder ter R$5.000 de renda. E aí, como são 12 os fundos imobiliários, para eu saber exatamente qual o valor que eu preciso ter em cada um deles, eu divido esse 781.250 por esses 12 fundos. Isso vai me dar um valor de R$ 65.104,16 aproximadamente, investidos em cada um dos fundos. E você, já investe em fundos imobiliários? Se já investe, me conta aqui também nos comentários qual é o seu yield on cost e se você conseguiu fazer esse cálculo aí pelo seu preço médio atual. Se você ficou com alguma dúvida também sobre todo esse cálculo e quiser fazer alguma pergunta aqui nos comentários, vai ser um prazer imenso responder. Faço o máximo esforço sempre para responder todo mundo aqui. E não esqueça, foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.